Este é o Análise de Obras. A obra de hoje é Human Nature, documentário do Adam Bolt. Meu nome é Francisco Parente. Eu sou o Henrique Oliveira. E a gente vai falar extensamente sobre essa obra. Então, se você não assistiu, vá assistir, porque vai haver vários spoilers. Esse documentário, do Adam Bolt, ele trata de questões muito específicas, contemporâneas e urgentes, do que está acontecendo de mais, digamos assim, o que está na vanguarda da biologia e da medicina do contemporâneo. E esse documentário acaba abordando uma série de polêmicas acerca desse assunto. O que você achou sobre isso? Eu e você, a gente já está batendo bola há um tempo sobre essas questões da singularidade. Nós estamos num momento agora que eu acredito que é um momento muito de impacto social por conta dessas tecnologias que estão avançando. E esse documentário ele fala exatamente sobre isso. Ele praticamente ele pega essa tecnologia da biologia, que é o CRISPR. Você já tinha ouvido falar de CRISPR? Desse CRISPR-Cas9? Eu acho que eu tinha ouvido falar em algum outro momento, mas não lembrava. Porque eu ouvi já falar algumas vezes e eu não sei, esse negócio me fascina. A ideia de que você pode editar o seu DNA. Eu não entendo como isso acontece, porque eles mostram lá, né, que eles pegam, recortam um DNA e colocam a inserção de um DNA outro e a célula lá, a parte orgânica simplesmente assimila e a pessoa se transforma. Aquele problema que ela tinha, por exemplo, um problema genético é alterado definitivamente. E eu ia até pensar, eu estava pensando em perguntar para você perguntar para seus pais, porque seus pais são médicos, né? Talvez eles podiam dar uma explicação simples, mas que a gente conseguisse entender, porque eu imagino, se a gente pega um pedaço de cabelo, tem o DNA meu do Henrique inteiro lá, eu consigo editar um pedacinho daquilo, mudo lá no cabelo, e aí, como que eu vou fazer trocar no corpo inteiro? Você tem ideia como esse negócio funciona? Tem uma hora que eles falam que as células elas vão naturalmente se replicando, né, nesse percurso, né? Tanto que ele fala no começo de que alguns bebês passaram por essa experiência e um deles desenvolveu um câncer e acabou morrendo, né? Então ele acabou, digamos assim, fazendo uma alteração que se propagou na célula de um modo negativo, né? Eu fico imaginando, porque se você muda alguma coisa, por que as outras células do corpo seriam coniventes? Bom, essa mudou, todo mundo vai mudar, sabe? Tipo um efeito dominó assim. Por quê? Se tem uma quantidade, inclusive, maior da célula antiga, só tem uma inserção de uma célula nova no lugar. Porque ela não volta ao normal, é Por isso? que ela não reage e fala, bom, nós somos a maioria, a gente quer ficar assim, porque assim a gente já estava, sabe? Por que a mudança numa célula faz esse efeito dominó que todo mundo troca? Para mim é meio mágico isso daí, eu não consigo, é lógico que eu não entendo, me dá a sensação então que teria que enfiar uma quantidade enorme da estrutura da substância modificada para o corpo entender, bom, a maioria vence, então a maioria, vamos passar para essa nova estrutura de DNA. Mas independente de como isso funciona, eu acho que o grande prazer disso daí é a magia, né? É poder se editar. A gente edita tudo hoje em dia, né? Edita o áudio, edita o vídeo. Agora, editar a gente mesmo seria o máximo, principalmente poder colocar coisas aprimoradas. Você gostaria de se aprimorar? Bom, lá tem algumas propostas sedutoras, né? Por exemplo, ele fala, né? Se a gente mudar uma coisinha, você já pode ficar mais forte, né? Você muda uma partezinha do DNA, uma letra, né? Eles falam, né? Muda uma letra. Tem uma que ele fala, uma alteração que você fica só com 4 horas de sono. Imagina quanta coisa ia dar para fazer se bastasse só 4 horas de sono para gente, né? Mas é interessante, né? Porque tem um momento que ele fala assim, que ele acha que no futuro eles vão fazer essa, como você usou o termo, edição de célula para pessoas com tratamento de câncer terminal, né? Porque ele é muito dolorido, para um modo para eles pararem de sentir dor. Mas ele falou, a gente também pode ter soldados que não sintam dor, né? Numa tortura. Ele falou, isso pode ser um problema grave, né? O que você acha assim dessa balança?
Você acha que, né, porque o documentário fala a todo momento, a gente vai ou não cruzar essa barreira? Né? A gente vai ou não, né, cruzar essa fronteira, né? O que você achou? Você acha que pode ser mais pro bem, mais pro mal, mais... Ou já estão editando as pessoas e a gente nem percebeu ainda? Eu acredito que vão editar as pessoas. Eu mesmo, se fosse um cientista Cientista capaz de maluco? fazer isso daí, eu já estava lá no fundo do meu porão. Eu já estava lá fazendo Segurança. uma experiência com mosquito, experiência com a minhoca. Você sabe que eu fui para os Estados Unidos uma vez e eu fui numa região lá cheia de um mosquitinho. E aí a gente entrou no hotel e eu peguei e falei para a mulher: Nossa, mas como que a gente vai ficar no quarto aqui com esse mosquito? E o mosquitinho tinha ele era muito peculiar, ele tinha uma cabeça vermelha, assim, sabe? Eu falei, nossa, isso daqui não parece natural, esse mosquito. Será que ele é alterado geneticamente? E a moça falou assim: não, você não se preocupa, tem muitos, mas eles não mordem, eles não picam, eles não têm problema nele. Eu falei, nossa, será que é uma alteração genética? Foi a primeira vez que eu me deparei com uma situação que eu falei verdadeiramente para mim. Isso daqui pode ser uma alteração genética. Porque é uma solução plausível. Imagina numa região extremamente cheia de mosquito e transmissor e de problema todo. Você vai lá, altera geneticamente o mosquito para que ele continue existindo, você não vai matar ele para não ter, inclusive, problema na cadeia, né? Problema equilíbrio ecológico ali da região, e ele simplesmente não transmite doença nenhuma para o ser humano. Bom, mas foi a primeira vez que eu pensei nisso, mas de qualquer forma, eu lembro que eu e minha irmã, a gente ficou com a toalha 1h30 matando mosquito na parede, até o quarto ficar totalmente livre de mosquito. Você já se deparou com alguma ideia na vida real de que aquilo pode ser uma alteração genética? Não, não, ainda não. E foi uma coisa interessante, porque eu me assustei um pouco, né? Porque eu pensei, meu, será que já tá rolando uma edição e ninguém percebeu? Fiquei meio paranoico depois do documentário. Isso nem foi citado, mas eu pensei, meu, será Ah, que é mas tinha um possível? chinês lá falando que ele já está propondo lá uma edição de criança. Uhum, é verdade, teve esse chinês. Tanto que eles até falam do Huxley, né? Do Admirável Mundo Novo, né? Uhum. Eu pensei, será que, né, eles alguns espermas, né, já estão, porque ele fala, né, uma edição no corpo morre com você, mas no esperma passa para outra geração. E isso nunca mais vai mudar, Ou no né? embrião, né? É, Então, no embrião. que- e mesmo esses cientistas que são os sabichões, que sabem o que estão falando, eles falam assim: não, se quiser fazer a edição no indivíduo, vai lá, porque o indivíduo se aprimora, não passa por um perrengue de uma doença ou alguma coisa cavernosa, mas morre com ele a edição. Agora, mexer lá naquela germinal, acho que é na questão mesmo que transmite, aquilo não faça isso. Então, eles têm um temor, né? Existe já um temor do próprio cientista, de que ali, se depois que você mexeu ali, o bicho pega. Porque imagina você criar um monstro também. O monstro É. simplesmente se propagar a uma pessoa que tem a propensão a matar o outro com alfinete, sei lá. É aquela coisa os gregos, né? Eles pensaram em quase tudo, né? Ah, aquela coisa do fogo do Prometeu, né? Que Zeus pune o Prometeu porque ele deu o fogo da sabedoria para o homem, né? E o grande medo era a gente se queimar com esse fogo, né? Então talvez os cientistas eles tenham esse medo, né? De fazer uma edição visando um bem e acabar virando um desastre assim terrível, Não, né? porque escreveu, não leu, acho que o pau comeu. Porque imagina, se você faz uma edição lá que a pessoa ficou muito alguma coisa, sábia ou muito cruel, sei lá, já mexe com tudo, né? É, é. Então, a gente viu uma série de filmes que retratavam essas questões. Você acha que eles trabalharam bem esse problema? Né, a gente viu Gattaca, a gente viu Black Mirror, né, o primeiro episódio da segunda temporada. Você viu vários filmes do Blade Runner, né? O que você achou assim dessa, como os filmes retrataram? Você achou que eles exageraram muito na dose ou eles tiveram uma abordagem realista? O que você achou? Eu acho interessante porque esse problema, acho que ele pode se expandir de todos os lados e crescer exponencialmente do jeito que você não tem mais controle. Os filmes, eles fazem um recorte específico, né? Que nem no Gattaca,
Eles não estão falando se pessoas viraram monstro ou se pessoas viraram soldados e não tem dor e não vão passar pela tortura porque não tem esse problema. Eles recortam em cima de uma sociedade dividida. Os que podem, sabem e são superiores versus os inferiores. Esse é só um problema, uma questão. As outras questões estão em outros lugares, sabe? Do soldado e tantas outras. Então eu acho que o filme vai fazer o quê também? Ele tem de recortar um problema de cada vez. E também extrapolar, tentar ver todos os problemas de uma vez, eu acho que seria uma coisa assim muito angustiante. Aí sim seria o cataclisma, né? O que você acha? Então, é interessante isso, né, que você falou, né? Realmente, eles têm que fazer um recorte, mas eu achei que eles conseguiram, assim, olhar para as consequências de um modo bem lúcido, assim, sabe, né? Porque assim, essa edição de DNA, para quem que ela vai ser, né? Né? É para a humanidade toda, né? É todo mundo que vai ter acesso a esse tratamento. E se um dia essa edição de DNA se tornar comum, as pessoas pensarem, por que não o próximo passo, né? Por que não a gente mudar para sempre a raça humana, sabe? A gente ser um pós-Homo sapiens, né? O tal do Homo Deus, Que é né? a fala do Harari. O último Sim. capítulo do livro que a gente inclusive debateu é exatamente o final do Homo sapiens. Porque ele está antevendo exatamente esse ponto. Eu acho que a gente está circulando no entorno dessas Uhum. discussões. Editou uma primeira vez, já não é mais Homo sapiens. Se a pessoa deixar de viver 60, 80 anos, que é o que nós vivemos atualmente, com a tecnologia atual, e começar a viver 300 anos, acabou. Porque o meu sonho é exatamente esse, né? Eu quero ter a aparência de 16 anos e ter 430. E ter meus filhos todos clonados. Meus filhos nunca foram feitos, eles foram clonados e eu e a minha família. E essa é a minha família do futuro. Um tem 300, o outro tem 250 e a gente vive muito feliz nessa casa muito espacial assim do futuro. Você gostaria de ir na minha casa fazer uma visita, não? Opa, eu ia adorar. Eu com os meus 500 anos lá, né? Não, 400. bom que toda essa idade você já foi um grande filósofo, você já foi um grande diretor do Instituto Aeroespacial, dá tempo de ser grandes autoridades em Astronauta. ser autoridades em vários campos. Você é um puta de um pianista, você é um, sabe? Não é da hora você chegar assim, não, mas nos últimos 50 anos eu fui diretor da agência de serviço secreto do Brasil, sabe uma coisa assim? O problema é imaginar isso também em quantidade, porque parece que até essa ideia fantasiosa que a gente está vendendo aqui agora, ela funciona bem se tiver, sei lá, algumas milhares só de pessoas. Agora, com o mundo do jeito que ele é, cheio de gente, como que fica? Aí eu acho que aí a gente afunda o planeta de vez, né? Porque Eu acho. teria de fazer algumas. Se a pessoa passa a viver 200, 300 anos, como faz? Vai nascendo gente nova? Onde que vai enfiar esse monte de Porque gente? aí a população mundial chega a 50 bilhões em uma década, né? Faz assim o negócio, né? Você vê? Então tem vários problemas que a gente nem antevê. Então dá para fazer muito filme falando do assunto, porque um filme recorta o problema da população, outro recorta o problema da diferença de sociedade, outro recorta o problema militar e de disputa de poder. O negócio se escalona por todo quanto é lado, né? Mas a ideia da cura, porque a quantidade de doenças genéticas que a gente tem é enorme, né? É. E se pudesse retirar câncer, retirar Alzheimer, retirar. Eles mesmos nesse documentário eles falam da sickle cell, né? É. Então, mas eu achei interessante, acho que é um dos momentos mais ricos desse documentário, que esse garoto, né, que ele sofre dessa anemia, é que ele fala que ele aprendeu muito com a doença dele, né? Ele fala, eu aprendi a ter paciência, né? Eu aprendi a ter paciência com as pessoas. Ele falou, isso me ensinou bastante coisa, né? Ele falou, se eu não tivesse essa doença, provavelmente eu não seria do jeito que eu sou, né?
Então, achei interessante isso. Né? Quando eu vi isso, eu queria sua opinião, porque quando eu vi isso, eu achei tão mestre zen para um menino de 10 anos. Eu falei, ou puseram essas palavras na boca dele, porque não pareceu, ele pareceu muito espontâneo, sabe, uma criança se expressando. Mas a posicionamento, imagina, você está com uma doença terrível, que te solapa todo santo dia. Você vai morrer até os 40. E você vai morrer no máximo até os 40 com toda a tecnologia à disposição, porque lá na África morre com 8 anos de idade. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu sou o que eu sou por conta dessa doença. E se não fosse essa doença, eu não seria o que eu... Isso daí é uma fala de um super zen. O que você achou? Que é real isso daí? Você acha que as pessoas raciocinam dessa forma? Porque eu acho que uma criança, um jovem, adolescente, que é o caso dele, a postura é muito... Madura, né? É madura demais. Um jovem dessa idade falaria, pelo amor de Deus, me livra disso, que isso daí é um perrengue. Isso eu daqui quero é um... viver, cacete. Eu quero viver, eu quero jogar basquete, eu quero, sei lá, eu quero fazer minha vida. Então, eu fiquei pensando bastante nessa frase, porque assim, ela parece aquela coisa de que assim, a dor, ela ensina muito a gente, entendeu? E quem não sofre, às vezes tem uma visão meio ingênua, meio boba da vida, entendeu? Então eu acho que assim, como você falou, parece que ele tem uma postura muito madura para alguém que assim que não deveria ter essa visão de vida, entendeu? Parece que não só, parece que ele aceita muito bem o destino dele, sabe? Ele aceita muito bem a condição dele, porque quando você pensa, imagina, você passa mal, vai para o hospital, os caras falam então, você tem mais 10, 20 anos de vida e você vai ter que vir todo mês aqui, passar a tarde inteira para a gente trocar o seu sangue. Nossa, você vai entrar em depressão, você vai tomar remédio, você vai acabar com a sua vida, sabe? Você vai ficar agora. Como ele parece que ele nasceu com isso, parece que assim, essa dor ensinou ele, sabe? E ele passou a ver valor em umas coisas que a nossa sociedade, no geral, não vê valor. Tanto que o nosso valor é eliminar esse mal, né? Então eu achei muito interessante isso, né? Ele tá numa situação trágica, mas ele enxerga uma grandeza nisso, né? Que poucas pessoas se enxergaram. Quer dizer, geralmente as pessoas não enxergam, né? Então eu achei muito bonito esse momento, né? Talvez a gente está perdendo alguma coisa que a gente não percebe, né? Bonito é, e sábio também é. E na circunstância dele, acho que é a melhor escolha, porque se ele quisesse bater de frente com o problema, ele só ia sofrer, né? Porque com as minhas meditações e as minhas práticas, um dos treinamentos é assim, aceita as coisas como elas são, não como você gostaria que elas fossem. Então aceita. Mas é um treino isso daí, é uma vida, né, de treinamento e de querer ir para esse lugar. O menino parece que já chegou aí. Uau, isso daí é o super guru. O menino aceitar a doença, porque não aceitando, imagina também se ele não aceitasse, como seria a vida dele? Cada vez que é para o hospital, não quero ir, não vai adiantar, e que muita gente entra nessa espiral. Para que fazer tudo isso? Eu vou acabar morrendo, Eu vou né? É morrendo, nada vale a paliativo. pena, esse negócio aqui é um inimigo, eu convivo com o inimigo. Mas em alguma medida ele também disse isso. Ele tem uma fala dele que ele diz assim: eu acho que as minhas células não gostam de mim, alguma coisa assim. Ele fala isso. Isso parece mais humano, isso parece mais da idade dele. As outras falas que parecem muito zen demais. Você achou que teve um coach ali por trás? Você sabe que eu fiquei intrigado, porque não é normal ouvir aquilo de uma criança, de um jovem adulto, assim, jovem adolescente. Você lida com gente assim? Não. Eu também não. As pessoas que eu lido, que eu conheço, mesmo as que fazem meditação e tudo mais, elas reagem. Mas, por outro lado, agora também fazendo defesa da oposição, eu fui outro dia num evento de cegos e a gente tinha que passar por um labirinto. A experiência era essa: você ia ficar por 15 minutos na vivência de um cego. Era um lugar totalmente escuro e você ia andando lá pelo labirinto, ia tocando as coisas e decifrando. E quem guiava lá o processo era um cego. E o cego fez todo o evento com a gente ficou lá, a moça que estava comigo estava apavorada, o lance de tirar a visão dela, ela não podia enxergar, ela me agarrava no braço, assim, e não era de brincadeira não, e não tinha sacanagem.
Era pânico mesmo, sabe? Ela não estava dando conta de lidar com a retirada de um sentido só. O resto estava lá, inclusive era o treino. E quando a gente terminou o evento, o cego falou assim: agora eu já sou velho, já aprendi a conviver com isso, aprendi os prós e contras dessa experiência, e eu realmente não gostaria de recuperar a visão. E aquilo me botou uma baita de uma interrogação. Eu falei, nossa, será que é verdade isso? Você chega num ponto que você acostuma de tal forma e você não quer mais? O que você acha? Nossa, eu esqueci o nome do filme, mas se é um filme brasileiro que conta uma história parecida. Era um cego que passou a vida cego, ele recupera a visão e ele meio que não acostuma com isso, sabe? Assim, ele não. E aí a esposa dele pergunta: e aí, né? Você acha que eu sou bonita, né? Que nota você me dá? E ele fica tipo: eu nunca me importei com isso, sabe? Tipo, sabe? Eu te amo para além dessas coisas, entendeu? Eu nunca me importei com a sua aparência, né? E aí parece que ele era um cara assim, que ele sentiu que alguém tirou uma coisa dele, sabe? Parece que ele não tinha mais essa apreciação de pequenas coisas, do som, do cheiro, do tato. Parecia que tudo era mais rápido, sabe? Mais imediato por causa da visão. Mas eu acho que no fundo as pessoas elas acabam se adaptando, né? Eu acho que no É, fundo as pessoas elas acabam encontrando seu modo de viver, né? e essa nossa fala desse momento me leva exatamente à nossa discussão, nosso debate do capítulo 19 lá do Harari, do livro do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Que lá ele diz assim que a gente, o ser humano, se acostuma com tudo. Tem uma das falas dele é esse, que acostuma com tudo. E o que é uma catástrofe para você hoje, né? Por exemplo, você está acostumado a andar de carro, de repente você perde o carro, passa por uma situação. Agora parece uma coisa impossível, insuportável. Daqui um ano você nem lembra mais, você já está andando de busão e você acha que está tudo certo. Só era a catástrofe naquele momento. Que os nossos níveis, né, emocionais eles se estabilizam, né? Ele se Ele fala, né? estabiliza. Então, você pensa que, por exemplo, nossa, se eu perder uma perna, é o fim da picada, não dá nada para viver mais. E de repente, depois de 2, 3 anos, você já acostumou. Tem. Agora o pior é o contrário, né? Quando você acha que você vai ser muito feliz em um lugar e depois de um ano você tá tipo, é. Não, mas Eu isso fiquei a é o vida inteira padrão, para né? chegar aqui e agora. Não, o padrão não é o saco sem fundo. O ser humano é o padrãozão, é o saco sem fundo. Você fala, não, eu vou comprar aquele carro. Aí você compra. Vou comprar aquela casa. Vou casar. Aí você vai fazendo, fazendo, e aquilo nunca satisfaz. É meio que uma oposição, ou não? O que você acha? É oposição? É interessante, porque a dor, né, pelo que a gente está falando, ela faz você se acostumar e talvez aprender alguma coisa. Agora, o sucesso, né, ele tem, né, tem algumas pessoas que falam isso, é que o sucesso é um péssimo conselheiro, né? Porque às vezes você acha que entendeu tudo e na verdade você não entendeu, e não é bem aquilo que você estava buscando, né? Então talvez seja opostos interessantes isso, né? Né? Talvez você tenha uma posição bacana aí para a gente pensar, né? Porque nem sempre a vitória é o que vai dar para a gente a nossa, é o que a gente espera, né? Porque, falando nisso, o que eu estou pensando é que talvez existe uma dor primitiva, uma dor interna do querer. A dor primitiva, a dor mais ancestral é eu quero. Então eu quero esse microfone, eu quero uma casa maior, eu quero um avião a jato, eu quero ficar no resort 5 estrelas. E aí, de repente, quando isso se consuma, né, se consagra, você não está satisfeito, porque a dor primeva, essa dor primeira, ela continua doendo, ela continua querendo. Talvez o tratamento do budismo, que é se abster da cobiça e se abster da aversão, é um treino para, sabe, atacar exatamente essa dor primeira. O que você acha da dor de... Acho interessante. Acho Porque interessante. essa dor primeira, ela não vai ter cura, porque uma vez que você conseguiu o avião a jato, você vai querer a nave espacial, sabe? Não tem fim. E a dor primeira vai estar lá. É uma dor que quer preenchimento. A gente não consegue se completar, né? Tem um livrinho também infantil tão bonitinho que fez sucesso uma época.
que era uma roda que ficava rodando, só que ela não era perfeita. Tava faltando uma parte dela. Acho que chama a parte que me falta. Ela não conseguia rodar direito porque faltava uma parte nela. Então, era tipo uma pizza, assim, sabe? Faltava uma parte. E aí, um dia ela encontra essa parte. Só que a realidade dela muda, porque ela começa a rolar muito rápido. E tudo aquela que ela tinha antes, com a deficiência, ela não tem mais com a completude. E daí tem uma hora que ela deixa de lado essa parte e volta a ficar deficiente. Volta a ficar nessa falta. Porque era assim que ela gostava da vida dela. Então talvez aquela coisa que deixa a gente feliz está mais perto do que a gente imagina, né? Nossa, de DNA para felicidade. Não, mas tem a ver com os temas, inclusive, que a gente está dialogando, porque a gente, algumas semanas atrás, discutimos felicidade, que era o capítulo 19 do livro. E agora a gente está discutindo aqui o DNA e talvez até essa questão budista, de querer talvez atacar uma dor primeva, né? Uma dor primeira, uma dor primal. Eu, pelo menos, sou praticante no Vipassana há um bom tempo e, e acredito nisso. O que você acha? Que é possível? Que existe um treino para isso e vale a pena? Ou não, Então, deixa rolar, na sociedade funciona assim mesmo, não vou ficar despendendo um tempo enorme, porque na minha cabeça também é assim, já de jovenzinho eu imaginava que se o rabo do porco entortasse demais, eu me via no monastério, sabe? Eu me via vivendo uma vida assim de, não, tira tudo, ficar num lugar silencioso e vou focar em mim, porque aqui pelo menos eu sei o que está acontecendo, eu consigo controlar esse pouquinho que sou eu. Como soa isso para você? então, eu tenho uma impressão, inclusive eu quero que você dê a sua opinião sobre isso, que assim, eu sinto que assim, esse treino, né, de ter uma melhor aceitação da nossa realidade, eu sinto que ela não é tipo assim uma graduação, assim, não é gradual, entendeu? Quanto mais você treina, mais você aceita, eu acho que é muito do momento, entendeu? Porque, tipo, sabe, o cara é mestre e tal, quer dizer, tanto que na verdade a estratégia dele, pelo menos de alguns budistas, né, até onde eu sei, é meio que assim, você não estabelecer vínculos, você não casar, não ter filhos, não, né? Você vai se isolar no monastério, né? Porque se você é uma pessoa que tem essa vida cotidiana ordinária, comum, como todos nós temos, né? Que pelo menos que não participamos dessa vida de monastério, é muito, né? Sabe, às vezes você tá lá naquele, né? Naquela paz, daí, sei lá, sua esposa desenvolve uma doença autoimune, ela vai morrer em 6 meses, sabe? Não tem como ser. Não, Não, mas tá eu acho que certo. o Tá. treino é exatamente para atingir essa coisa mais interna, que é essa coisa de cobiça e aversão. Se a Uhum. pessoa não desenvolveu nisso, ela não desenvolveu nada. Não é para conseguir conquistar, talvez, a paz interna só quando tiver silêncio. Então a pessoa vive no silêncio total, não me chama, não me manda pagar conta, não me chega a cobrança, não me vem reclamar de nada aqui. Assim é fácil ficar em paz. O problema é conseguir ficar em paz como? Se resolver algum mecanismo interno. O problema continua apresentando, é você que mudou. Se você não reequacionou aqui e mudou quase que biologicamente, né? Já que a gente está falando de mutação biológica, né? Nessa estrutura, nessa escola de que eu participo, a ideia é que você vai conseguir mudar tão internamente que é quase uma reação reflexa. Quando aparecer a diversidade, ah, você já reage de uma forma a não sofrer. Sua esposa está uma doença autoimune e vai morrer daqui 2 semanas, ok. Primeiro, se você ficar com raiva disso, o que acontece? Aumenta a sua dor. Tu e dela. Mas tem como não ficar nesse estado, entendeu? É isso que eu quero chamar a atenção. Sabe, às vezes o empurrão é muito forte, entendeu? Você acaba desequilibrando. Ou você acha que dá pra ter um modo de contornar isso? Não, eu acho que o treino é exatamente esse. O questionamento é se essa estratégia, ela funciona ou ela não funciona? Então eu vi, por exemplo, o Tibete foi invadido pelos chineses, né? Era um país eminentemente budista, com um trabalho lá do Dalai Lama e os tibetanos fazendo toda aquela prática. E eu vi uns depoimentos agora de gente já que está velhinha, falando assim, o monge falando assim, olha, eu tive de treinar muito, eu tive que usar todos os nossos recursos e tudo que eu tinha internamente para não odiar a pessoa.
Porque imagina, o outro tá lá, estupra a sua esposa, mata seus familiares, te põe num porão, não te dá comida e vem e ainda te bate, sei lá, te faz toda a Tortura. maldade do mundo, toda a tortura e maldade do mundo em cima de você. E ele falou assim, e para mim o meu treino era não perder a compaixão. Então, esse camarada, de criança, ele foi treinado e educado a tentar ficar nesse lugar de compaixão. E aí eu vi ele conversando, um monge desses, conversando com o Dalai Lama e falando assim, teve momentos difíceis que eu quase perdi a compaixão. E eu não perdi a compaixão. Então, do jeito que ele quis dizer, ele não perdeu a compaixão. Agora, é inusitado para nós, ocidentais, e o outro estupra sua família, mata todo mundo, te faz picadinho, te tortura, e você fica nesse lugar ainda de querer compaixão ao outro? Como é isso? Como sou isso para você? Loucura. Que esse cara tá delirando? Esse cara tá delirando. O que você acha do delírio dele? Porque também o delírio dele acaba sendo uma coisa benéfica. O que era melhor? Ele ficar na viagem de compaixão ou ele ficar com um ódio terrível contra todos os chineses, principalmente os torturadores dele? Assim, eu acho que no aspecto de saúde mental, ele pode tentar ter essa compaixão. Mas eu não sei se. Não, não sei, na Ele verdade. não tem sangue na Porque veia. eu acho que odiar é saudável. Entendeu? Eu acho que odiar é Odiar é saudável. saudável, faz bem? Faz bem, faz bem. Eu recomendo, às vezes é bom. A gente tem que odiar algumas pessoas, às vezes, pra. Se o cara não odeia ninguém, você tem que ficar meio com o pé atrás. Fala, Tem pô, alguma coisa errada ali. como é que você vai confiar numa pessoa que não tem ódio? Não, mas essa ideia ficcional, pelo menos, de um Buda é uma pessoa que seja transcendida. Ela não odiaria. É. Ele não reage. Ele não sofre. Você acredita que isso é plausível? Não no nosso cotidiano. Aqui, São Paulo, Brasil, não, acho que isso é impossível, sabe? E você? Bom, eu acho que acredito em boa medida nisso, porque se eu não acreditasse, eu não despendia tanto tempo praticando. É. Eu não consegui, não. Eu não estou nesse estágio, mas nem perto dele. Mas eu acho que eu dei alguns passos e alguns entendimentos, e eu tento equacionar isso. Em alguma medida, eu quero acreditar que o evento externo é externo e eu estou lá dentro e eu tenho algum controle sobre isso. Eu faço várias coisas, inclusive, para não entrar no roldão, né? Porque na nossa sociedade, é só tocar a campainha aqui e me falar que roubaram a minha moto, por exemplo, que eu já pronto. Acabou a paz, né? Dispara todos os mecanismos. Se a Você moto tá vira. lá e eu tocar, por que eu tô sofrendo tanto? Então, o que me faz sofrer é tudo abstrato. A moto não me faz sofrer. O que me faz sofrer é alguma coisa dentro, crenças, valores, apegos, são coisas abstratas. E coisas abstratas a gente talvez trate com coisas abstratas também. Abstrato com abstrato. Ou não? Estou falando isso, mas eu mesmo acho que não acredito nisso que eu estou falando, porque o treinamento é muito físico. Né? Você fica horas e horas sentado em silêncio, que é para poder mudar alguma coisa em nível da sensação. Bom, mas eu estou levando essa história totalmente para o meu budismo, né? O debate aqui é de documentário e a gente já está nos momentos finais aqui. Como que você junta essa história toda que a gente conversou hoje? Eu acho que foi uma conversa muito gostosa, né? Porque a gente centrou, talvez, nas consequências últimas de tudo isso, né? Que é aquela que esse Harari fala de nós conseguimos ser felizes? Né? Não é isso? Parece que a gente juntou, né, o penúltimo capítulo com o último capítulo. Tá, tudo bem, a gente vai mexer no DNA, mas, tipo, isso vai fazer a gente aprender alguma coisa? Né? Isso vai fazer a gente ser feliz? Isso vai preencher esse lugar? Né? Ou será que a gente vai mudando coisinha, 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 e quando vai ver, você vai ter que mudar 50% do seu DNA para ser alguma coisa? Né? Né? Quer dizer assim, entendeu? Será que nós então perderíamos alguma coisa importante da nossa humanidade nesse processo de ficar corrigindo tudo? Eu acho que eu gostei disso, né? Que a gente focou. E você foi, né, numa técnica milenar, né? Não, numa técnica não, numa prática milenar que
falou, vamos direto no cerne da coisa, né? Você fala, o que me faz sofrer são as coisas abstratas, né? Não adianta ficar mudando o gene, né? Então, No mas final, ao mesmo tempo, tem uma fala do Harari que também é interessante. Quando ele equaciona a felicidade, uma das coisas que ele traz muito fortemente é assim, a mortalidade infantil, a fome. Isso é muito material, isso é sim, muito palpável. não tem como não. Não tem como não. Então, por exemplo, se você edita um DNA e você deixa de ter câncer, você deixa de ter Alzheimer, que sofre a pessoa que tem Alzheimer, sofre a família inteira do camarada que tem Alzheimer, é muito material. Então tem uma parte da felicidade que ela tem uma parte material que merece respeito. Não é Sim. tudo assim, tudo é abstrato e dane-se, deixa o Alzheimer rolar, como chama lá, a anemia falciforme rolar e tá tudo bem. Não, não é tudo bem. Isso daí dói mesmo. Então tem uma parte abstrata, mas tem uma coisa aí que se puder consertar, tipo a fome, é bom, né? É bom. É bom, né? É bom, né? Tirar o câncer é bom, né? Tirar. Não, que nem esse dia, eu tava pensando sobre isso, né? Porque eu pensei nessa questão de, estabiliza os nossos humores, né? Então, não importa o que aconteça, mas eu pensei, e um judeu que está em Auschwitz? Tem como estabilizar o humor de um cara desse, né? Tem como estabilizar o humor de uma pessoa que está passando por isso? Vendo um monte de gente morrendo, Não, é que nem a queimado, história do. trabalhando como um escravo, né? Passando fome, né? Assim, uma condição nem subhumana, porque não pode nem ser considerado algo próximo disso, sabe? Será que alguém que está numa situação dessa tem a possibilidade de estabilizar? Eu acho que isso daí é similar ao do monge que teve violentado, estuprado, batido e torturado lá do Tibete. O problema é com que valores eu opero. Né? Se o outro foi criado desde criança, você sabe, não sei se você sabe disso, mas no Tibete, quando eles vão fazer uma construção de uma casa ou de qualquer coisa, eles despendem meses antes retirando todos os formiguinhas, a minhoquinha e todos os bichinhos, a joaninha, todos os bichinhos, que é para não causar sofrimento a nenhum ser. Então, se você é educado da sua tenra infância a treinar para esse tipo de coisa, para não sofrer nem você nem os outros, é uma coisa. Quando vem lá o outro invasor e te violenta e te abusa de todas as formas, você lida de um jeito. Agora, se você é um judeu, cresceu na Alemanha, com valores ocidentais, o que é meu, o que é teu, não se mete comigo. E aí o outro vem e te tira, te violenta e tudo mais, você parte de pressupostos totalmente diferentes. São pessoas diferentes. Eu acho, né? O que você acha? Silêncio responde. Eu não sei. Não sei. Eu Não, acho que. não precisa ter resposta também. A gente pode, inclusive, Boa. deixar isso para como pensa. Boa. Pensa no problema. No próximo encontro a gente se fala disso, ou procura recuperar de alguma forma. Uma boa. Então, pessoal, se vocês viram esse nosso bate-papo aqui e gostaram, venham para os próximos. A gente discute filmes, livros, documentários, tudo que tiver inteligente, interessante, a gente procura falar a respeito. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe, comente aqui embaixo e não perca os próximos episódios. Falou, pessoal, um grande abraço. Até mais, tchau. Tchau, tchau.